Bom dia, meus irmãos. Abramos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Nós leremos nesta manhã dos versículos 5 ao 9. Efésios, capítulo 6, dos versículos 5 ao 9. Efésios 6, de 5 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, abre nossos olhos, nossa mente e coração para compreendermos a vontade do Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor nos ensina. Isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas mensagens anteriores e nos textos anteriores de Efésios, nós meditamos aqui como Paulo instrui a igreja a expressar a sua fé, a expressar a transformação do coração em alguns relacionamentos. O primeiro deles, no casamento entre o marido e a mulher. Na semana passada nós falamos dos filhos e dos pais, e hoje nós falaremos a respeito do trabalho. E o trabalho é interessante nós pensarmos que muitas vezes ele é encarado como um mal, né? Um mal necessário. Afinal de contas, a gente precisa receber o dinheiro para nos sustentar. Mas a instrução bíblica é de que o trabalho é uma bênção de Deus. Se nós voltarmos um pouco, ou voltarmos lá em Gênesis, e nós podemos lembrar o que Deus ordenou a Adão, que ele deveria cuidar da terra, lavrar o solo, produzir o alimento, e nisso Deus derramava a bênção sobre Adão. É claro que a queda trouxe consequências e o trabalho passou a ser penoso, difícil, a terra não daria mais o sustento de forma fácil, nasceriam espinhos e cardos e abrolhos, e por isso o trabalho ele passa a ser algo difícil e penoso para nós. Mas ele continua sendo uma ordenança de Deus. Ele continua sendo algo que nos constitui como seres humanos e como homens criados à imagem de Deus. Então é por isso que Paulo trabalha nesse texto, e aí é importante nós lembrarmos mais uma vez como ele expressa a transformação do coração em relacionamentos do dia a dia. Relacionamento em casa, relacionamento no trabalho são coisas que a gente está constantemente envolvido. São coisas comuns do dia a dia e que expressam a nossa fé no Senhor Jesus. E é importante nós pensarmos nisso porque muitas vezes nós restringimos a nossa atuação como crentes na igreja. Mas veja que em casa e no trabalho e assim em todas as esferas da vida, Deus nos ordena sermos exemplos, sermos testemunhas e mais do que isso, expressar aquilo que foi transformado no nosso coração. Mas aí duas coisas são importantes para nós estabelecermos aqui. A primeira delas é que Paulo não está aqui validando a escravidão. Pelo contrário, a Bíblia, ela desde o começo condena a escravidão. Na lei, é muito claro que é proibido a um homem escravizar outro, sequestrar para transformá-lo em um escravo. Quando nós lemos a carta de Paulo a Filemon, e Paulo envia o servo Onésimo de volta, Paulo diz para ele, não trate ele como um escravo, mas trate ele como um irmão. E assim, em vários pontos da lei, isso é tratado e a escravidão é algo que é condenado. O ponto aqui é que Paulo, dentro de uma cultura em que isso é permitido, ele então trabalha com essa possibilidade, já que a sociedade grega e romana permite, pela sua lei, que a escravidão exista, então qual que é a relação? Qual é a relação que um servo deve ter com o Senhor? Qual é a relação que um senhor deve ter com o servo? E é claro que o ensino bíblico é de que, à medida em que o evangelho vai expandindo pela sociedade, a escravidão vai sendo deixada de lado.
Outra coisa que nós temos que levar em conta é como esses escravos eram tratados, porque isso vai ser importante na exposição. Os escravos eles eram considerados também como propriedade dos seus senhores. Eles eram considerados como a posse dos seus senhores, poderiam ser castigados, torturados e mortos. A vida deles estava nas mãos daqueles senhores. A diferença da escravidão que aconteceu no Brasil é que ela era motivada pela guerra ou por dívidas. Então, qualquer pessoa de qualquer povo poderia ser transformado num escravo. Tendo isso em mente, então, observe na sua Bíblia o verso 5. Então, do verso 5 até o verso 8, Paulo trata com os servos. Então, ele diz no verso 5: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo. Então, aqueles servos, sendo subjugados, sendo muitas vezes oprimidos, torturados, alguns deles foram mortos pelos seus senhores. Então, nessa condição cruel em que eles se encontravam, a instrução de Paulo é que eles deveriam obedecer os seus senhores, não por medo do que eles poderiam receber, mas pela sinceridade do seu coração. Porque assim como nós vimos nos relacionamentos anteriores, o primeiro relacionamento do servo é com o seu senhor, é com Deus. E por isso, então, ele deve obedecer ao vosso Senhor, e a distinção está logo no começo aí, observe na sua Bíblia, obedecer o vosso Senhor na carne, e a ideia que Paulo coloca é, porque você tem um Senhor no céu. Então, por isso, você tem que ter temor e tremor com o seu Senhor, ter um coração sincero diante de Deus, e você deve trabalhar como se estivesse trabalhando para Cristo. É claro que, posteriormente, ele vai condenar a prática da tortura, da crueldade, mas ele diz que aquilo que o servo deve fazer é trabalhar com a sinceridade do seu coração e trabalhar como se fosse ao próprio Senhor. O verso 6, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então ele coloca de novo, fazendo como se fosse Cristo, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, isso vai ser aplicado posteriormente a nós, mas aquilo que Paulo expressa é, mesmo que vocês sejam obrigados, vocês não recebam por isso, vocês sejam tratados com crueldade, trabalhem como para o Senhor. Façam a sua tarefa como se estivessem fazendo para o Senhor. Na carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo diz, fazei todas as coisas para a glória de Deus. E isso inclui mesmo quando o trabalho ele é forçado, o trabalho ele é obrigado. Esses homens e mulheres que estavam na igreja de Éfeso e que eram escravos deveriam fazer o seu trabalho para a glória de Deus. O verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, os 3 versículos, eles sempre colocam, façam tudo como se fosse para o Senhor, façam tudo de coração, façam tudo como para o Senhor, com sinceridade, não temendo a punição, mas fazendo porque você é chamado para fazer todas as coisas bem feitas. Não faça com medo de você perder o seu trabalho, não faça pelo medo de ser punido, não faça porque você precisa, mas faça o trabalho porque ele é para Deus. Então percebamos, meus irmãos, que o trabalho ele é, como eu disse, uma bênção de Deus e ele deve ser executado com o melhor do nosso ser, e não porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou ter com que sustentar, mas sendo o trabalho uma bênção de Deus, sendo aquilo que Deus nos dá para recebermos o sustento, recebermos a provisão, nós devemos fazer sempre com o nosso melhor. E se nós pensarmos hoje, nós não estamos submetidos a essa mesma prática. Mas hoje nós muitas vezes também vamos aos nossos trabalhos com desgosto, com desânimo, pensando que eu vou para lá porque é o que eu tenho. Eu não consegui outro trabalho, não consegui trocar, então eu vou fazer. Ou então a gente pensa, não, eu preciso desse dinheiro, então eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas não, meus irmãos, o ensino para nós é, façam o seu trabalho sempre o melhor. Não gaste o tempo no trabalho para que ele passe mais rápido, não faça com desleixo, não faça de qualquer jeito, mas faça sempre como se fosse para o Senhor. Porque a ideia é muito clara, como que você faria um trabalho se Deus estivesse olhando para você? Fosse o seu patrão sentado na mesa, pedindo para você as coisas.
E mais do que isso, nós devemos considerar que Deus vê todas as coisas. Se nós estamos no trabalho, se estamos em casa, se estamos onde for, Deus está vendo aquilo que nós fazemos. É aquela ideia que foi chamada de corandel, né? Na presença de Deus. Nós vivemos constantemente na presença de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos não deve ser por medo que Deus está vendo. Não deve ser por medo porque o patrão está vendo. Mas eu trabalho melhor porque o meu coração é de Cristo e como um servo de Cristo eu faço o melhor das minhas condições. Eu me aprimoro naquilo que eu faço, eu melhoro a cada dia, eu busco constantemente fazer o melhor, porque eu sou um servo de Cristo e como servo de Cristo eu sou chamado a fazer o meu melhor sempre como se fosse para o próprio Senhor. Então, por isso que Paulo diz àqueles homens e mulheres, mesmo que vocês sejam escravos, mesmo que vocês corram risco de vida, se não fizerem o seu trabalho direito, não olhem para essas coisas, mas façam o melhor, porque é para Deus, como se fosse para o Senhor. E aí o verso 8, ele dá a razão disso, dizendo que cada um receberá segundo aquilo que fizer. Então, se o Senhor tratou seu escravo com crueldade, com perversidade, ele receberá o castigo por isso. E o servo, pelo contrário, receberá as bênçãos por ter feito o seu trabalho bem feito. Nós devemos ver que não era desculpa para eles a opressão e o sofrimento para fazer de qualquer jeito. Mas Paulo diz, façam bem feito, porque Deus recompensará tudo aquilo que vocês fizerem. Então, quando nós pensamos também na aplicação para nós hoje, fica muito claro que nós devemos fazer bem feito, porque Deus verá o que está no nosso coração. Ele nos salva, nos regenera, nos transforma, não para que nós estejamos só aqui no domingo. Claro que é parte importante da vida cristã estarmos na presença de Deus, adorando como corpo, porque essa é a ideia do culto. Nós não estamos aqui separados como Lucas, como Rui, mas estamos aqui como povo de Deus, como a família de Deus reunida. E Deus nos chama domingo após domingo para estarmos como um corpo. Não para estarmos aqui como indivíduos, mas como o seu reino, como a sua possessão, como seus filhos reunidos diante dele. Mas ele faz isso para que nós, à medida em que estivermos separados, estivermos vivendo nossa vida, estejamos em casa, estejamos criando os filhos, estejamos trabalhando, estudando, tudo isso deve ser vivido por meio da nossa transformação. Se eu trabalho, eu faço o melhor, me desenvolvo, porque eu sou um servo de Cristo e eu preciso fazer o meu melhor. Se eu estou estudando, eu estudo o meu melhor, eu procuro aprender, porque eu sou um servo de Cristo. E como um coração transformado, eu busco sempre fazer o melhor, porque Deus nos chamou para isso. Para que a glória dele seja manifesta em bons profissionais, em bons patrões, em bons empregados, em bons estudantes. Porque por meio dessa demonstração de habilidades, nós também manifestamos aquilo que Deus transformou no nosso coração. Então, por isso que o trabalho ele é dado por Deus como uma bênção. Não só para nós recebermos o dinheiro, não só para nós nos sustentarmos, mas para nós manifestarmos a glória do Senhor. Como o verso 6 diz, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não é porque eu tenho medo da punição, não é porque eu tenho medo de ser demitido, porque eu tenho medo de que alguém veja eu fazendo algo errado, mas porque, em primeiro lugar, o coração está transformado. A regeneração foi operada em mim, o Espírito Santo habita em mim, e como consequência, todo o nosso ser é transformado, em todos os relacionamentos, inclusive no trabalho. Então, Paulo nos exorta a sermos bons empregados, a sermos bons trabalhadores, a sermos dedicados naquilo que fazemos, a nos desenvolver e progredir, para que, no caso aqui, e também para nosso serviço, para que o nosso patrão, nós que somos empregados, vejam a glória de Cristo manifesta. Porque qual que seria o natural dessa relação? O natural seria que, em meio de uma opressão, aquele escravo trabalhasse por medo. Aquele empregado fizesse, ou aquele escravo fizesse, porque ele tem que fazer ou porque ele sofrerá consequências. Mas quando um patrão cruel, um senhor cruel que
castigava os seus empregados, na ideia de que ele precisava disso para que eles fizessem. Eles poderiam ver que, mesmo naquela situação de opressão, aquela condição de crueldade em que aqueles escravos estavam, eles tinham algo diferente. E era justamente a transformação em Cristo. Então, para que aqueles senhores vissem a Cristo, deixassem de escravizar as pessoas e também viessem até a Cristo com a conversão, aqueles empregados testemunhariam, aqueles servos testemunhariam para os seus senhores a respeito de Cristo. E o mesmo acontece conosco. Como que nós podemos manifestar a glória de Deus no nosso trabalho? Fazendo o melhor que nós podemos, nos dedicando e nos esforçando para que os nossos patrões também vejam a nossa fé expressa por meio das nossas ações. E o verso 9, então, ele mostra a relação, então, do patrão com o seu empregado, aqui no caso do senhor para com o escravo. O verso 9 aí diz: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para que com ele não há acepção de pessoas. Então, em Éfeso existiam muitos escravos, mas também existiam alguns patrões, alguns senhores. Então, e quando Paulo aí coloca procedei de igual modo, ele está dizendo para eles, também tratem, de acordo com o Senhor, com a sinceridade do vosso coração, como servos de Cristo, tratando os seus escravos como a Cristo. Então, a ideia é, não oprima, não torture, não puna pelas faltas, mas trate também com o mesmo amor. Então, a responsabilidade de tratar o outro como a Cristo não restringe-se apenas ao escravo, mas também ao Senhor. Então, a ideia de Paulo é que, uma vez que tanto servos quanto senhores são transformados, as relações de trabalho também mudam, porque nós temos pessoas transformadas tanto de um lado quanto do outro, trabalhando para Cristo, conduzindo seus empregados para Cristo, para a glória de Deus. Então, ao invés de tratarem mal os seus escravos, Paulo diz, tratem da mesma forma como a Cristo. Tratem também com um coração transformado, com algo diferente. Não faça porque a lei permite. Porque a lei romana e grega permitia essas crueldades. Permitia que ou dizia que os escravos eram posse dos seus senhores. Então, por mais que legalmente era permitido, Paulo ensina, vocês que são de Cristo, não se guiem por leis perversas, mas se guiem sempre pela vontade de Deus. Se guiem sempre por aquilo que Deus expressa na sua lei. Então, senhores, não tratem os seus empregados ou não tratem os seus escravos de igual modo, mas deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, se a razão pela qual que os levaria a essa crueldade era de que eles se sentiam melhores do que os escravos, Paulo diz para eles, isso não existe. O próprio ensino bíblico desde o início não há distinção entre homens e mulheres, entre servos e senhores, entre ricos e pobres, mas todos são criados à imagem de Deus. Todos merecem ser respeitados, não ser tratados com crueldade, não serem diminuídos, porque somos imagem de Deus. E como imagem de Deus, todos os seres humanos estão na mesma condição. Deus não distingue as pessoas por sua condição social, seu status, qualquer condição que seja, mas todos, como imagem de Deus, estão sob as mesmas condições. E é por isso, inclusive, que todos estão debaixo da mesma condição de pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem uma categoria que seja menos pecadora do que a outra, mas todos estão debaixo das mesmas condições. Então, senhores, não deixem as ameaças sabendo que Deus é o mesmo, tanto deles quanto vosso, e ele está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. É interessante nós pensarmos que se na igreja de Éfeso tinham tanto os escravos quanto os senhores, estavam sentados possivelmente nos mesmos bancos, talvez não no mesmo lado, no mesmo banco, mas estavam ali todos reunidos. Então Paulo diz, como que vocês podem adorar a Deus? E volte um pouquinho na sua Bíblia aí no capítulo 4, quando ele fala da unidade da fé.
Quando ele fala da unidade da fé, no verso 4 do capítulo 4, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo disse já na carta: vocês estão reunidos sobre o mesmo senhorio. Vocês estão sobre o mesmo Senhor, que é Deus. Vocês têm o mesmo espírito, têm a mesma fé, têm a mesma esperança. Então, como que vocês podem imaginar que um é melhor do que o outro? Ou que um tem mais condições do que o outro? Mas voltando lá no nosso texto, como que vocês podem se sentir melhores por serem senhores e tratar assim os seus servos com crueldade? Mas o Senhor é o mesmo, tanto deles quanto vosso. E Deus não separa, fazendo distinção entre o escravo e o Senhor. Vocês pertencem ao mesmo Senhor. E esse Senhor está nos céus. E aqui também nós temos tanto a ideia da unidade do corpo, da unidade da fé, mas também nós temos a ideia de que Deus está no céu. Ele voltou, Cristo voltou aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e julgará vivos e mortos. Então, se você tratar com crueldade o seu escravo, Deus está vendo e vai te punir por isso. Que é o que Paulo disse no versículo 8. Quem fizer uma coisa boa receberá por ela, mas quem fizer o mal vai receber por ele. Seja o servo, ou seja, aquele que é livre, todos terão que dar contas diante de Deus, né, das suas ações. E esse Deus está no céu. Esse Deus está no céu com o direito para julgar vivos e mortos. Está sentado no trono e ele, no final, condenará aqueles que andaram longe da sua vontade e derramará as bênçãos para aqueles que receberam a sua palavra e se guiaram por elas. E por isso, então, que Deus não faz acepção de pessoas. E quando nós pensamos, então, nos nossos dias, da mesma forma, nós devemos pensar que aqueles que têm empregados, têm pessoas que trabalham consigo, devem tratá-las com dignidade, com respeito, não devem ser cruéis, porque nós vemos em muitos casos que existem patrões que colocam seus empregados para mentirem, para fazerem coisas indignas, para fazerem coisas que ninguém gostaria de fazer. Então, a mensagem é a mesma para hoje. Tratem aqueles que estão sob a sua liderança de forma digna, de forma que Cristo seja manifesto na sua vida e na vida dele. Não trate as pessoas de forma diferente. Então, o ensino é o mesmo tanto para aquela época quanto para agora. Aqueles que trabalham, que têm patrões que a quem devem contas, devem fazer o melhor para o Senhor. E aqueles que têm empregados debaixo do seu comando, devem também tratá-los como ao próprio Senhor. Então, como nós vimos, é importante nós frisarmos isso, né? Que a nossa fé em Cristo, a nossa esperança na redenção, ela se manifesta nas áreas mais comuns da vida. O que há de mais comum do que uma família criando seus filhos, a descendência se expandindo através dos netos, bisnetos? O que há de mais comum do que o trabalho que nós fazemos? O que há de mais comum do que os estudos que nós também nos preparamos para o trabalho? Então, a nossa fé, nossa esperança no Senhor deve sempre refletir aquilo que nós cremos. Nós não devemos fazer o nosso trabalho de forma relaxada, seja como empregado, seja como patrão. Sempre nós devemos agir para a glória de Deus. Devemos pensar que tudo aquilo que nós fizermos refletirá na glória de Deus. A gente pode pensar, mas como que eu, no meu trabalho, posso fazer isso? Pois é, esse é o ensino maravilhoso da palavra de Deus. Todo o trabalho que nós executamos, e quando nós fazemos o melhor nosso, quando nós procuramos nos desenvolver, Deus está sendo refletido nele. Porque nós trabalhamos fazemos o melhor que podemos fazer, não perdendo tempo, não gastando tempo com coisas que não são necessárias para aquela função, mas quando nós fazemos bem feito, Deus é glorificado nas nossas atitudes. Assim como Deus é glorificado num relacionamento cristão entre o marido e a mulher, assim como Deus é glorificado na criação dos filhos, no temor do Senhor,
Assim como Deus é glorificado quando os filhos obedecem aos pais, quando nós estudamos, quando nós usamos o nosso tempo com entretenimento também, ele deve ser também para a glória de Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o que nós nos distraímos e o que nós usamos nesses tempos livres. Porque todas as coisas, meus irmãos, são feitas para a glória de Deus. Todas as coisas, por mais comuns que sejam, refletem quem nós somos. Reflete o que Deus fez por nós. Reflete a regeneração que foi operada. E reflete o Espírito Santo que habita no nosso coração. Então, se as coisas que nós fazemos, por mais comuns e corriqueiras que sejam, forem feitas à parte da vontade de Deus e à parte do que é agradável a Ele, isso será pecado. Mesmo que a atitude em si não seja, o trabalho não seja um pecado em si. Quando ele é feito de forma relaxada, quando ele é feito de maneira displicente, Deus não é glorificado através dele, e isso é pecado da nossa parte. Então, meus irmãos, todas as coisas que nós fazemos refletem a glória de Deus. E por isso que Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque em todas as coisas nós refletimos isso na nossa vida. Deus nos ajude a vivermos cada dia da nossa vida para Ele e para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós, ao olharmos para a Tua palavra, vemos a grandeza do Senhor. Vemos a maravilha da Tua obra e a extensão da Tua obra na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos, em cada ato da nossa vida, glorificar ao Senhor. Para que possamos, no nosso trabalho, seja como empregado, seja como patrão, possamos refletir a Tua glória com relacionamentos que são condizentes com a Tua verdade, que sejam condizentes com aquilo que um filho Teu, cheio do Espírito Santo, fará. Que nós possamos, Senhor, glorificar ao Senhor em cada dia da nossa vida e com tudo aquilo que nós fazemos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.